quero te pedir pela vida do Léo, Senhor, que tu venha agora sobre a vida dele, Senhor, de tal forma que não seja mais ele a falar, Senhor, mas o teu Santo Espírito falando através da vida dele, Senhor. Senhor, não deixa que o homem, Senhor, fale aquilo que ele deseja, mas em nome de Jesus, Pai, domina toda a situação, domina todo o ser do Léo, que ele seja transformado, Senhor, pela renovação do seu entendimento, Senhor. E por isso faz ele descobrir, Senhor, qual a tua boa, agradável e perfeita vontade para a vida dele, Senhor. Abençoa o teu filho nessa noite, porque nós o abençoamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz. O pastor tá piorando, né? Cada vez agora ele deixa menos tempo pra gente se preparar. Essa semana foi ontem de manhã que eu falei com ele e eu tinha uns afazeres ontem, então não consegui me preparar assim, o que realmente Deus queria, né? Porque eu sempre fico com receio de falar o que é de mim. Eu não acho que não quero e não é certo. E se o Espírito Santo guiou o pastor para me chamar, então ele tinha que me dar uma palavra, né? Então ontem eu fui dormir e até tentei ouvir umas pregações, ou tentei ler a palavra e para ver o que Deus queria, mas não veio nada. Aí eu deitei, coloquei o celular de lado, mexi um pouco no celular quando estava deitado, botei de lado e não conseguia dormir. E dava calor e dava frio, dava calor, dava frio, não conseguia dormir. E do nada o Espírito Santo falou assim, olha isso. Aí eu fui ver uma foto que eu mesmo tinha tirado, um print da Bíblia algum tempo atrás. Falou assim, eu quero que você pregue sobre isso. Aí está em Salmos 77, 11 e 12. Aí eu li várias vezes e falei assim, não estou entendendo o que eu tenho que falar com isso aqui, não consigo tirar nada daqui. E do nada eu fui pro bloco de notas do celular e comecei a escrever. E eu falei assim, meu Deus do céu, não tô sabendo discernir isso. E quando eu fui reler o que eu tinha escrito, nem eu sabia. Eu falei, cara, de onde veio isso? Que nem eu lembro o que eu escrevi, né? E hoje eu fui e coloquei a limpo para seguir uma sequência. Então eu vou ler os versículos aqui para a gente poder sentar. Salmos 77, 11 e 12. Depois, porém, lembro-me de tudo o que fizeste, Senhor. Recordo-me de todas as tuas maravilhas do passado. Estão sempre em meus pensamentos. Não deixo de refletir sobre teus poderosos feitos. Pode se assentar. Então, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Pai, por estarmos aqui. E usa-me, Pai, como teu instrumento aqui nessa noite, Pai, no nome de Jesus. Amém. Então foram algumas visões que me fez separar os versículos. Então eu vou separar essa pregação nos 2 versículos e vou separar o nome principal que Deus me deu nesses 2 versículos, foi o testemunho. Vou separar o testemunho humano e o testemunho de Deus, né? Eu vou ler aqui. Aí eu comecei a tentar entender. Eu vou ler aqui em algumas versões. Eu vou falar qual é a versão. Essa versão que eu li agora é na NVT. E eu vou ler aqui no original. Como o pastor gosta da original, eu vou ler na original. A gente às vezes não entende muito na original, né? A gente tem que partir para as outras para poder ter um entendimento maior. Então na original está assim: recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das suas maravilhas da antiguidade. Isso 11, né? Na tradução brasileira, comemorarei os feitos de Jeová. Simples assim. E eu falei assim, gente, como é que... Às vezes tem uma versão que fala 2 frases e a outra versão fala só uma frase. Então assim, às vezes a gente tem que realmente ir em outras para a gente poder ter uma sabedoria maior. Então olha, comemorarei os feitos de Jeová. Então, a gente vai comemorar o quê? Né? A gente fica começando a se perguntar.
todos os feitos de Jeová são maravilhas, né? Então, todos os feitos de Deus, de Jesus, quando veio à Terra, são maravilhas. Então, eu peguei aqui um exemplo, que está em Atos 16, 25 e 26, de um dos feitos de Jeová aqui na Terra, né? Mais ou menos, à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Então, esse exemplo desse feito de Jeová teve uma dependência de alguém, não teve? Alguém teve que, tipo Paulo e Silas aqui, eles não estavam orando para talvez quebrar as correntes, para sair dali, para fugir. Eles estavam orando a Deus. Então, ao mesmo tempo que ele estava orando a Deus, quando a gente ora a Deus, quando a gente busca a Deus, Deus sabe do que a gente precisa, né? Então, começa o testemunho dos feitos de Deus, dos feitos de Jesus aqui na Terra. Jesus estava presente lá nesse momento? Não estava presente fisicamente, mas exatamente como a dona Vânia falou, ele está presente a todo momento. Ele está presente a todo momento como Espírito, né? Então, se a gente orar, se a gente acreditar, ele tá presente a todo momento da nossa vida. Então, só que a maioria dos milagres de Jesus, de Deus, precisa de nós. Não porque ele precisa de nós, porque nós precisamos dele, nós precisamos mostrar para ele que nós confiamos nele. Então, se Paulo e Silas não estivessem orando, estivessem dormindo, estivessem contando piada lá, você acha que isso ia acontecer? Não ia acontecer. Então depende de nós, depende de cada um de nós, cada um na sua intimidade, cada um no que você precisa, na sua necessidade. Então vou pular agora pro versículo 12, que o primeiro diz que lembro de tudo que o Senhor fez, todas as maravilhas que ele fez. O segundo então pula para outra parte. Estão sempre em meus pensamentos, não deixo de refletir sobre os teus poderosos feitos. Então aí eu comecei a pensar. As coisas de Deus estão gravadas no nosso coração, na nossa mente o tempo todo. Tudo que a gente faz, a gente está lembrando das coisas, do que Deus é capaz de fazer ou não. Então assim, eu acho que eu nunca contei esse testemunho aqui. Então vou começar com o meu testemunho, com o que Deus quis começar a fazer na minha vida. Claro que ele já fez vários outros, só que eu não estava na presença, então eu não entendi. A gente, desde criança, acredita em Deus e tal, mas a gente não vai a fundo, né, do que Deus pode fazer. Então, minha mãe sempre ia na igreja, uns 3, 4, 5 anos já indo na igreja, me chamando. Só que o mundo sempre falou mais alto para mim. O mundo sempre me chamou, sempre foi mais atrativo. E ele não deixou de ser mais atrativo. O mundo é mais atrativo para a carne, né? E um certo dia, de tanto ela chamar, eu falei assim, pô, isso aí, no meu pensamento, não falei com ninguém, no meu pensamento, falei, pô, se ela tá indo, tá bem, tá uma pessoa melhor, realmente eu vi melhora na minha mãe. E um dia eu ficava sendo resistente, a Thalita já ia, ela foi num encontro com Deus antes de mim, aí ela chegou falando que era bom e tal. Só que assim, eu não achava aquilo legal, não achava atrativo para eu largar o que eu estava fazendo para ir para lá, ficar 3 dias num sítio isolado, né? E até que Deus resolveu colocar a mão dele e me colocou numa cama de hospital com uma infecção de garganta, uma infecção que eu tenho, a amígdala infeccionou. E o médico começou a falar pra gente assim, pô, isso é muito sério, isso tem risco de uma infecção mais braba e virar óbito. E eu falei assim, pô, eu sempre tive dor de garganta e tô aqui, não tava entendendo que era a mão de Deus. Hoje eu entendo que era a mão de Deus. E eu fiquei na enfermaria, o nosso plano tem direito ao quarto, mas eu fiquei na enfermaria, a Thalita ficou comigo na enfermaria. Aí eu falei com ela, falei assim, se Deus...
isso era uma quarta-feira. Na sexta-feira era a ida do pessoal pro encontro. Não, era na terça. Isso era na terça-feira. Na sexta-feira era a ida do pessoal pro encontro. E eu falei que não ia. Até porque eu já estava no hospital, então eu já tinha arrumado meu álibi, né? Então, eu estou no hospital, eu não vou. Então eu vou ficar de boa. Porque não estava, no meu entendimento ali, não estava uma coisa tão séria. Estava com febre e tal, mas estava medicado. Então eu não estava vendo aquilo ali como uma coisa tão séria como os médicos estavam vendo. E eu falei para ela assim, num dia depois. Falei assim, Não, foi na sexta-feira. Na própria sexta-feira de manhã, que era o terceiro dia que eu estava lá na enfermaria. Eu falei assim com ela, falei, se Deus me tirar daqui hoje, eu vou nesse encontro. Não tinha nada a perder, eu estava de saco cheio daquele hospital. Falei assim, se Deus me tirar daqui hoje, eu vou nesse encontro. O médico chegou lá, umas 3, 4 horas da tarde, e falou assim, não está tendo quarto, você já está estabilizado, você tem alta e você vai continuar só com antibiótico. Aí eu falei, eita glória, eu não sei o que, na minha cabeça na época, eu não sei o que tá pior, né? Vou ter que ir onde eu não quero ir, ou vou ficar aqui nesse hospital. Aí, o que aconteceu? Sentei no carro e fomos pro encontro. Todo mundo ia de ônibus, né? Só que o ônibus já tinha partido. Quando eu tive alta realmente, o ônibus já tinha partido. Ela falou assim, não, a gente vai de carro. E ela já tinha ido um mês antes, 2 meses antes. Então ela sabia como era, né, o encontro. É confronto. No primeiro dia, então, foi confronto quase o dia inteiro. E ela já sabendo como é que era, ela pegou a chave do carro e escondeu a chave do carro. Então, na hora do almoço, eu falei assim, cara, eu quero ir embora, vamos embora, o carro tá aqui, vamos embora daqui, eu não quero mais ficar aqui não. Por que eu não queria ficar lá? Porque era confronto, eram coisas que eu gostava de fazer, que falaram na minha cara, que estava errado, perante a Bíblia, perante as palavras do Senhor. Estava errado isso, estava errado aquilo, estava errado. Então, quase tudo da minha vida estava errado. Mas nunca ninguém tinha me confrontado. E não sei se eu posso falar aqui, mas em relação ao encontro, mas eles te botam num confinamento que você fica... Como é que eu vou sair daqui? Eu quero sair daqui, porque eu não estou aguentando mais. E nem era para eu estar falando isso aqui depois, era só para falar o testemunho do hospital e pronto, mas no segundo dia eu já comecei a liberar espaço para o Espírito Santo, né? E a partir dali, eu já não queria mais ir embora, eu já queria continuar para ver onde aquilo ia dar, o que ia acontecer ali dentro. E respeito quem faz encontro, quem não faz, mas na minha vida aquilo foi necessário. Na minha vida, aquele encontro ali foi como se eu já estivesse na igreja durante 10 anos. Porque limpou uma coisa que ninguém nunca tinha falado que estava errado. Ou falava que estava errado, ou outros falavam que não. A gente ficava nessa entre mundo, entre pessoas. E aquilo limpou 80% de coisa errada. E eu já voltei de lá com outro pensamento. Eu saí de lá domingo querendo buscar a Deus, querendo saber quem era esse cara que estava me apresentando naquela noite, que eu achava que eu conhecia. Eu achava que eu conhecia Deus. A gente, antes de estar na igreja, a gente acha que conhece, né? E igual o pastor falou, você foi falar logo com Deus, se você tirasse de lá, a primeira coisa que ele fez foi me tirar de lá para eu poder ir, já sabendo do que eu ia viver, e eu não sabia. E a gente voltou do encontro, foi uma benção, a gente começou a ir na igreja e tal. Só que eu não estava 100% liberto. Porque eu creio na libertação instantânea de alguém, mas eu também creio na libertação com o tempo, né? E eu ia para a igreja, mas eu ainda bebia um pouco, né? Ainda saía. E, sei lá, uns 2, 3 meses depois do encontro, a gente já indo na igreja mais certo, 2 vezes na semana, 1 vez na semana. E eu fui para uma trilha de moto. E no final dessa trilha a gente sempre fica lá, batendo papo, ficava tomando uma cerveja.
E eu tinha prometido para ela que eu ia na igreja. Assim que eu voltasse de lá, eu prometi para ela que eu ia na igreja. E a igreja era lá no centro da cidade. A gente já morava em Itaipava. Aí eu cheguei em casa já atrasado. Deixei o carro com a moto toda suja lá. Peguei a outra moto. Já tinha bebido depois da trilha, então tinha álcool no meu sangue, óbvio. Mas eu vou pra igreja. Eu falei para ela que eu ia na igreja, então eu vou na igreja. Então eu saí correndo, fui de moto correndo. Chegou na 13 de maio. Uma coisa que eu nunca tinha visto ali. Uma blitz da Lei Seca. Então você já pensa. Nunca tinha visto Lei Seca em Petrópolis. Isso tem 5 anos. Mais de 6 anos. Nem tinha muito Lei Seca em Petrópolis nesse tempo. Uma blitz na 13 de maio. Eu vindo de moto, a moto já é alvo de polícia, né? A moto já costuma, sempre vai parar a moto. E eu fui vindo, tinha vários carros parados já, vários agentes já atendendo os carros. E tava livre para eu passar. Chegando no finalzinho, veio um guardinha na minha frente assim. Eu tinha a calçada, eu tinha mais uns 3 metros para eu só acelerar. E eu vou falar para vocês, se fosse antigamente eu nem ia pensar. Nem ia pensar, eu tava com uma moto boa, não ia ter como eles me pegarem de jeito nenhum. Do jeito que eles estavam ali, era só acelerar. Mas hoje eu sei que foi o Espírito Santo que me travou. O Espírito Santo falou, encosta, que está na hora da tua, vamos botar, de começar a pagar, talvez pelas coisas que eu estava fazendo, ou começar um tempo novo. Então eu parei naquela blitz, tomei aquela multa, na época não dava cadeia ainda, assim, eu não estava bêbado de cair, tinha bebido, então eu me recusei a soprar o bafômetro, e eu parei, tomei a multa, liguei para ela, tinha um amigo nosso em comum, falei, vem para cá pegar minha moto, que eu não vou deixar minha moto aqui, e a partir daquele dia, eu nunca mais bebi nada, nunca mais. Então vocês imaginam, olha como que Deus fez na minha vida. Alguém chegou para mim e falou assim, você parou na Lei Seca que você não pode beber mais? Foi o Espírito Santo que me usou aquilo ali para poder dar um basta na minha vida e eu começar a seguir um caminho correto, né? Então, eu estou contando um pouquinho disso aqui para a gente poder relembrar esse versículo. Depois, porém, lembro-me de tudo que fizeste, Senhor. Recordo-me de todas as tuas maravilhas do passado. Então aqui, ele está falando das coisas de Deus, mas isso aí também tem a ver com a nossa vida, né? A gente tem que lembrar das coisas que Deus fez na nossa vida. Eu sei que cada um de vocês passou por alguma coisa, não sei o que, não sei como que Jesus foi lá e pegou você. Talvez você veio de berço, mas você quis conhecer o mundo, talvez, não sei. Cada um viveu um jeito. Talvez a gente estava em outra religião e Deus foi lá e... Igual aquela maquininha, né, vó? Do ursinho, né? Pegou e colocou ali dentro. Várias vezes a maquininha escapa e não pega nada. Mas um dia ele foi e te pegou para ele. Então, assim, eu acho que a gente tem que lembrar das maravilhas do Senhor na nossa vida também. E esse tipo de testemunho é para quê? Para identificar, para acrescentar na vida de nós mesmos, humanos, né? Esse tipo de testemunho acrescenta o que Deus pode fazer na nossa vida para sermos uma pessoa melhor, né? E muitas vezes, saindo agora do meu testemunho, Deus faz as coisas na nossa vida fora do tempo que a gente quer, né? Às vezes a gente fala, putz, isso aqui não está acontecendo, isso aqui não está acontecendo, mas Deus vai na hora dele e faz acontecer do jeito dele, que é a melhor maneira para você. E a gente murmurou durante vários anos, murmurou durante meses, e aquilo não acontecia. E a gente, quando acontece, o que a gente via que era melhor para a gente, Deus fazendo, a gente nem agradece. Muitas das vezes a gente nem agradece, eu falo por mim também. Muitas das vezes as coisas acontecem de bom para a gente dá, às vezes, uma coisa financeira, uma bênção financeira, a gente dá o dízimo, dá a primícia, dá uma oferta,
mas a gente não agradece pelo que aconteceu realmente, não fala com Deus, porque, igual eu falei aqui, Deus não precisa da gente, a gente precisa dele, mas ele quer intimidade conosco. Então, se a gente não falar com ele, agradecer a ele, como é que a gente vai ter intimidade para uma próxima experiência que vamos ter com ele? E eu estou falando isso porque, por não acontecer no nosso tempo, a gente não agradeceu. Porque se a gente pensa, eu quero vender aquilo ali, tal, daqui a 2 meses eu vou vender, e acontece igualzinho que a gente quis, a gente vai agradecer, não vai? Com certeza você vai agradecer, porque está acontecendo no teu tempo. Aconteceu no tempo que você estipulou, então você estipulou até o tempo para agradecer. E quando não acontece no teu tempo, pode chegar uma hora que você não está agradecendo mais, você está desanimando. Por quê? Porque está no tempo de Deus, não está no teu. Então eu acho que até o nosso testemunho tem que ser no tempo certo. E não adianta a gente ficar contando nosso testemunho para qualquer um também. Que a pessoa que não está nem aí, que a pessoa que vai zombar daquilo ali. A gente tem que contar o nosso testemunho quando o Espírito Santo pedir para a gente contar também. Porque o testemunho é a maravilha de Deus. Então, quando a gente passa para o versículo 12, o testemunho que está em nossos pensamentos, que é a bênção, que é o que não vai deixar a gente se desviar um dia de novo. Então eu vou ler no grego também o versículo 12. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. Tradução brasileira, aquela que gosta de encurtar as coisas, né? Meditarei também em todas as tuas obras. Meditarei, agora na Almeida revisada, corrigida. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. Então esse falarei dos teus feitos são todos espirituais, mas são feitos na nossa vida e são feitos na nossa vida para Deus, para o que a gente quer. Aí que a gente vai entrar no espiritual da nossa vida com Deus. Depois que a gente já está aceito, depois que a gente já está acolhido por Deus, né? Depois que Deus já pegou a gente. Então, meditarei é o quê? Meditar, como que a gente medita em Deus? É estudando a palavra, é orando, é se interagindo com os irmãos, porque já vi várias vezes aqui a Martinha, Terezinha, não sei quem, a Dona Vânia, chega mais cedo, vai ali para dentro, é o quê? É uma comunhão, não é? É uma oração de comunhão, de estar junto, de meditar no Senhor. Então aqui a palavra que está dizendo, não sou eu que estou dizendo, é a palavra que está dizendo, meditarei também em suas obras. Agora, qual é o fundamento da meditação? Para que a gente vai buscar essa meditação? Para conhecer a palavra. Para que a gente quer conhecer a palavra? Para levar a palavra para alguém. Para trazer a palavra para nossos irmãos, às vezes que estão acalentados de alguma forma, estão tristes de alguma maneira. É mostrar que Deus está com a gente. Para mostrar quais são os feitos certos que devemos fazer. Ontem, ou anteontem, eu estava com meu primo e um amigo, que tem até estado com a gente para falar de Deus um pouco, só que ele é um cara meio, o que eu falo está certo e acabou, independente do que aconteça, o que eu falo está certo. E antigamente eu nem ficaria perto de uma pessoa dessa. Eu nem ia ficar perto, porque eu ia me irritar, eu ia me estressar, ia sair da benção. E naquele momento, esse rapaz, eles estavam falando sobre caça de animais e tal. Eles gostam disso, como muitos brasileiros gostam disso há muito tempo. Uma prática antiga, uma prática indígena. E de 2002 para cá, eu acho que foi proibida a caça de animais silvestres, né? E eles estavam falando sobre isso e tal. O primo falou que parou, que não quer mais e tal. E esse rapaz falou assim, não, mas não é errado. Eu só vou lá caçar para comer. Eu falei assim, cara, de coração, eu até acho que se você tem necessidade, se você não tem dinheiro para comprar, se você tem a condição de caçar para comer, eu acho, ao meu ver, não é Bíblia, ao meu ver, realmente não está errado. Falei assim com ele. Ele falou assim, não, mas não está errado de momento nenhum.
Eu falei assim, tá, se a polícia te pegar fazendo isso, você vai preso? Ah, vou. Eu falei assim, e a Bíblia diz que nós temos que cumprir a lei dos homens. Toda autoridade é delegada por Deus. A autoridade que fez aquela lei ali, a gente tem que cumprir. Certo? Ele falou, certo. Eu falei, então tá errado. Perante a Bíblia tá errado. Não, não tá errado, não tá errado. Eu posso ir lá para comer eu posso. Eu falei assim, cara, não pode. Aí o primo começou a falar que ele começou a ser questionado no coração dele se podia ou não. E ele foi, perguntou um pastor, perguntou outro, e o pastor só falou assim com ele, fala o seguinte, perante a Bíblia está errado, mas faz o seguinte, para você não ficar nessa leve trás, pede ao Espírito Santo para ele te dar a sabedoria de não querer mais fazer isso. Se o Espírito Santo já está te tocando, então ele pede a Deus que ele vai te dar essa libertação. E assim ele fez, e ele contou esse testemunho para esse rapaz, e esse rapaz começou a ficar meio sem graça, mas ao mesmo tempo ele queria debater com a Bíblia. E eu falei, cara, não debate com a Bíblia, não tem como. Deus nunca vai estar errado, a gente está errado. Ah, eu quero caçar. Eu falei, então vai para os Estados Unidos, que é liberado, vai caçar búfalo, vai caçar qualquer outro bicho, mas aqui não pode. Então são certas situações que a vida coloca a gente, que a gente tem que defender as maravilhas do Senhor. Porque se ele falou que a gente não pode, a gente não pode. Se a gente tem que seguir a lei humana, a gente tem que seguir a lei humana. E várias vezes a gente dá jeitinho para algumas coisas. Graças a Deus eu não estou dando jeitinho mais não. Então, várias vezes a gente dá jeitinho para algumas coisas, mas saindo do propósito de Deus, saindo do que a palavra quer para a gente. Então, o que vai acontecer se a gente continuar falando e defendendo as maravilhas do Senhor, a palavra do Senhor? O que vai acontecer? Qual é o maior feito disso para a gente? É a gente trazer mais vida. Qual é o nosso maior feito? Contar o nosso testemunho para quem o Espírito Santo liberar para contar. É a gente trazer mais vida. Porque se a gente não trouxer, essas pessoas vão ficar para trás, a gente vai ser salvo sozinho, a gente vai ser egoísta. Então a gente tem que brigar pela palavra. Mas não é brigar de sair na mão, de brigar de discutir, de sair da benção. É brigar com o Espírito Santo falando por você. Então, o maior testemunho para edificar nossa fé está em 1 João 5. Eu vou ler ele todo, porque ele faz um complemento das coisas, né? Aqui fala mais Deus falando de Jesus e dando testemunho dele. Deus com Jesus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, também ama os filhos dele. Sabemos que amamos os filhos de Deus se amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos. Amar a Deus significa obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis, pois todo aquele que é nascido de Deus vence esse mundo, e obtemos essa vitória pela fé. Quem vence a batalha contra o mundo? Somente quem crê em Jesus é filho de Deus. Jesus Cristo foi revelado por meio de seu batismo na água e pelo derramamento de seu sangue. Não só por meio da água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito, que é verdade, o confirma com seu testemunho. Temos, portanto, 3 testemunhas: o Espírito, a água e o sangue. E as 3 concordam entre si, porque cremos em testemunho humano. Certamente podemos crer no testemunho de Deus. Então vou dar uma pausa aqui. Então, a gente crê em testemunho humano. Certamente podemos crer no testemunho do Altíssimo, né? Que tem ainda mais valor. E Deus dá testemunho acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus sabe, em seu coração, que esse testemunho é verdadeiro. Quem não crê nisso, na realidade, chama Deus de mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus acerca de seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi essas coisas a vocês que creem no nome
do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Estamos certos de que Ele nos ouve, sempre que lhe pedimos algo conforme sua vontade. E uma vez que sabemos que ele ouve nossos pedidos, também sabemos que Ele nos dará o que pedimos. Então é muito forte esse final, né? É a conclusão. É muito forte, porque se Jesus foi o nosso testemunho aqui na Terra, e nós fizermos, como diz aqui em 1 João 5, que se seguirmos a Jesus, tudo que pedirmos será concedido, nós temos que ser igual a Jesus. Nós não podemos ser um pouquinho de Jesus, nós não podemos ser um pouquinho do que foi Jesus aqui na Terra. Nós temos que seguir o que Jesus deixou de testemunho para a gente, como carne. Então, qual foi o principal testemunho aqui na Terra? Jesus. Então, se seguirmos o que Ele deixou para a gente, tudo que nós pedirmos vai ser concedido por Deus. No nome de Jesus, eu creio que o que vocês pedirem, o que a Terezinha pediu, o que a Martinha pediu, o que a pastora pediu, o que todos vocês pedirem, vai ser concedido. Porque eu creio que vocês estão seguindo a palavra de Deus, seguindo o que Jesus foi aqui nessa terra. Então nós temos que seguir para o nosso bem, não é nem para o bem dos outros também, mas é mais para nós, porque a salvação é individual. Se eu seguir, a Thalita não seguir, eu vou e ela não vai. Se ela seguir e eu não seguir, ela vai e eu vou ficar. Então a gente é individual, a gente tem que ajudar o próximo, sim, amar ao próximo como a ti mesmo, segundo mandamento, mas temos que primeiro amar a gente para poder conseguir levar alguém. A gente tem que amar a nós mesmos tanto que nós temos que abrir mão de muita coisa, como eu falei aqui do meu testemunho. Vocês acham que realmente eu vejo na praia uma pessoa tomando uma cerveja, vocês acham que eu não tenho vontade? Pode ser sem álcool, porque eu gostava do gosto. Mas eu não tomo nem a sem álcool, sabe por quê? Pra gente não ficar dando brecha para lembrar do passado. Então é abrir mão. Vocês acham que Jesus não foi tentado em várias coisas que ele gostava, como carne? A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas. Eu não sei o que vocês passam, o que vocês têm vontade de fazer do passado. Mas a gente tem que vencer. Mas a gente só vence como? Se fortalecendo na palavra. No testemunho do irmão, no testemunho de Jesus. E como que a gente vai ter testemunhos bons? Porque muita gente tem testemunho ruim, que eu acho que o testemunho ruim não tem Deus no meio, né? Então tem gente que eu fui ali, burlei uma lei, burlei um sistema talvez de empreendimento, de um terreno, e burlei alguma lei aqui para poder conseguir a minha escritura. A pessoa tem prazer de falar isso, consegui, eu burlei aquilo ali, eu consegui. Isso é um testemunho ruim. Tem Deus no meio? Não. Não tem Deus no meio, óbvio que não tem. Porque você está fazendo uma coisa errada e Deus já não está no meio. Então, como que a gente faz para ter testemunho bom? Andando com pessoas que são direitas, porque eu falo aqui para vocês outro testemunho, eu tinha 10 amigos, sabe quantos ficaram? Nenhum. Não porque são pessoas ruins, não. Mas são pessoas que não conheceram a Jesus ainda. São pessoas que não querem se consertar ainda. Mas eu creio que vão se consertar como amigos de vocês, como parentes de vocês, que vocês oram, que eu creio que vão se consertar. Então, é andando com o Pai que nós vamos ter um bom testemunho. É andando com o Pai que nós vamos contar milagres bons. Então a gente não pode confundir. Porque aqui no versículo diz que são as maravilhas do passado. São as maravilhas, não dizem o caos do passado. São as maravilhas do passado. Então, vou ler outra passagem da Bíblia, que agora a gente pode se encaixar aqui. João 3, 31 a 36. Aquele que veio do alto é superior a todos. Nós somos da terra e falamos de coisas terrenas, mas ele veio do céu e é superior a todos. Então, aqui começou a nossa dificuldade, como Jesus também teve. Nós somos da terra
Então, se a gente andar com pessoas erradas, se a gente andar com pessoas terrenas erradas, o que vai acontecer com a gente? Vamos começar a fazer coisas erradas, achando que está certo. Então, Jesus veio do céu e é superior a todos. Então, Jesus veio do céu. Ele dá testemunho daquilo que viu e ouviu. Mas como são poucos os que creem no que ele diz. Isso aqui é uma tristeza, né? É uma afirmação de Deus que é triste para nós, que quer salvar mais gente. Mas como são poucos os que creem no que ele diz. E da onde ele veio? Do céu. Do céu tem como vir coisa ruim? Não tem como vir coisa ruim do céu. Então Jesus está vindo cheio de testemunho bom para nos dar. Cheio de testemunho que ele viveu, que ele vai viver, que ele vive no momento. Então ele dá testemunho daquilo que viu e ouviu. Mas como são poucos os que creem no que ele diz. Todo aquele que aceita seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro. Pois ele foi enviado por Deus e fala as palavras de Deus. Porque Deus lhe dá sem limites o Espírito. Quando ele ressuscitou, o que ele deixou para nós? O Espírito. Então o maior testemunho que Deus deu para a gente foi o Espírito. Que Deus que habita dentro de cada um aqui. Habita dentro de cada um aqui. Habita dentro do coração da Márcia, do Marco, do pastor. No nome de Jesus, eu creio que todos aqui estão conseguindo ouvir a voz do Espírito Santo, assim como eu estava dormindo e resolvi ouvir a voz do Espírito Santo. Mesmo não ser nítido, mas no nosso interior, a gente sabe discernir o que é certo e o que é errado por causa dele. Pois ele foi enviado... O Pai ama o Filho e pôs tudo em suas mãos. E quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, vocês acham que se eu naquele hospital falasse o que eu falei e chegasse na hora, não fosse, qual parte desse versículo vocês acham que ia caber a mim? A ira de Deus ia permanecer sobre mim. Porque tem gente que acha que Deus foi só bonzinho, né? Deus só veio para a terra para ser bonzinho. Mas aqui diz, a ira de Deus permanece sobre ele. Sobre quem? Sobre quem está, ao mesmo tempo, chamando Deus num caos, e quando as coisas ficam boas, vão para o mundo de novo, vamos tomar uma cervejinha de novo. Ah, já estou tranquilo, estou com dinheiro, estou na praia. Ah, vou tomar uma cervejinha, o pastor não está vendo. Mas Deus está vendo. E você vai acender uma ira de Deus que não vai ser bom para a sua vida. Você vai ter consequência. Ah, você pode se perdoar de novo? Você pode ter perdão de Deus de novo? Pode ter perdão de novo. Mas vai ter consequência. Você vai sofrer consequência dos pecados. Ainda mais dos pecados de estimação. Você vai sofrer consequência ainda maior. Não sei qual vai ser, cada um vai ter a sua. E os nossos testemunhos, como eu contei aqui, são testemunhos às vezes de bens que a gente conseguiu conquistar, são testemunhos relacionados à saúde, que às vezes a gente conseguiu sair de uma doença, como o pastor falou, eu uso o testemunho dele. E esse testemunho vão edificar, eu creio realmente que eles edificam a vida de cada um de vocês que está aqui ouvindo. Eu creio, como se vocês forem no Maracanã e contar para 140 mil pessoas, eu creio que aquele testemunho vai edificar a vida de alguém, vai mudar a vida de alguém, alguém vai se encaixar naquilo ali. Mas é o testemunho que você está dando, trabalhando para Deus. É o testemunho que a gente está trabalhando para Deus, a gente está jogando a palavra de Deus para o coração de cada um. Mas aí vem o testemunho real, que eu dei esse título. O testemunho real qual é? É o testemunho que vai nos levar para o céu. É aí que muda a outra parte dessa palavra. Nós temos que ter os dois testemunhos? Temos. O testemunho para edificar a fé do irmão, de alguém, ou a nossa própria, sempre vai edificar a nós primeiro, porque nos salvou de alguma forma, nos tirou de alguma cilada de alguma forma. Mas o testemunho real, que é o que Deus quer para nós.
E aí que muda o que Deus quer para nós. É o que vai nos levar para o céu. São experiências extraordinárias. São visões com Deus. São palavras de bênção que Ele nos deu para abençoar um próximo. São situações realmente que estamos obedecendo a palavra dEle. O pastor diz aqui, se seguirmos o que Mateus 5, 6 e 7 dizem, a gente vai direto para o céu. Por quê? Porque tudo que está escrito ali está nos direcionando para seguir o testemunho do que Jesus foi aqui nessa terra. Então, o primeiro testemunho é o nosso testemunho para edificar aqui nessa terra e para evangelizar. E o testemunho real é o que a gente faz para nós mesmos. É não se desviar quando não tem ninguém vendo. É não fazer besteira quando não tem ninguém vendo, quando você está no banheiro, quando você está numa sala escondido, quando você está longe da sua esposa, do seu esposo. É não fazer realmente a besteira de desagradar e levantar a ira do Senhor contra a nossa vida. Porque você só está estragando a sua vida. Você acha que uma pessoa traída, você acha que uma pessoa que te incentivou a beber, você acha que aquela pessoa ali está tendo alguma influência em relação a isso? Não, você está prejudicando a sua vida. Ela só está sendo influenciada para te prejudicar. Porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. O destruir faz parte disso aí tudo. O destruir faz parte da gente sair do caminho de Deus, sair do testemunho de Jesus. Então, voltando no primeiro versículo lá em Salmos 77, 11, recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das suas maravilhas da antiguidade. É da antiguidade, desde a época realmente do que ele fazia, dos milagres que a gente vê na Bíblia. Porque os milagres que a gente vê na Bíblia são testemunhos para a gente, não são? Então os nossos testemunhos vão ser para os próximos, para edificar o próximo. Então o maior testemunho de todos que eu vejo foi Deus ter mandado Jesus aqui nessa terra para nos mostrar que é possível. É possível. É possível a gente abandonar as práticas ruins. E é possível a gente ser igual a Deus. Tem muita gente que fala, eu não posso ser perfeito. Se Jesus foi, você pode. Porque nós somos filhos de Deus também. Em Cristo Jesus. Então a gente pode realmente ser uma pessoa melhor todos os dias. Somos pecadores, sim. Todos os dias talvez nós pecamos, sim. Mas temos que botar o nosso joelho no chão e orar pedindo perdão. Porque Jesus orava ao Pai. Jesus pedia direção ao Pai. Por que a gente não vai pedir? Se nós somos muito piores do que Ele hoje, né? Então, essa mensagem de Salmo 77 mostra que em meio às nossas dificuldades, ainda há esperança. Ainda há esperança em cada um aqui. Ainda há esperança no que a gente almeja, e no que a gente almeja talvez esteja errado, Jesus vai consertar e vai dar o melhor para nós. Ainda há esperança. Então quem escreveu esse salmo foi Asaf, um músico do rei Davi. No meio a uma tribulação que eles estavam passando. Eles estavam passando uma tribulação e ele estava fazendo o quê? Lembrando dos testemunhos do passado. Como Deus é bom. Como Deus pode fazer. Porque a gente lembrando do que Deus pode fazer, a gente cria ânimo, a gente cria força para poder sair do nosso problema também, né? Então, eu creio que Deus é fiel e Deus vai cumprir vai ouvir as nossas orações. E se nós estivermos sendo testemunho de Jesus, se nós estivermos sendo caminho de Jesus para um próximo, o que nós quisermos vai ser dado, né? Então eu creio que essa palavra veio direto dos céus para a gente, principalmente para mim. E você vê que na palavra aqui não tem nada a ver com testemunho, mas o Espírito Santo começou a falar de testemunho. E o maior testemunho que nós temos é o caminho de Jesus. Então eu creio que cada um aqui vai seguir o caminho de Jesus conforme está na palavra. Não conforme eu acho, não conforme o pastor acha, não conforme qualquer um. Tipo esse rapaz que estava tentando colocar a gente goela abaixo, que ele estava certo, sendo que pela palavra ele não estava certo.
Não é porque a pessoa acha que está certa, uma pessoa do mundo acha que está certa, que você vai aceitar e ficar quieto. Você pode fazer o quê? Se você não quiser discutir na hora, ora por ela. Mas ora por ela para quê? Para Jesus? Mostra o certo para ele. Mostra o certo para ele. Se eu não fui capaz disso, Jesus é capaz de qualquer coisa. E ele vai fazer por cada um aqui o que ele quiser que seja feito. O que nós pedimos vai ser concedido. Porque nós todos aqui vamos andar no caminho de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado. Eu estava ali meditando, né? E aí o Léo, no finalzinho, ele falou que o senhor estava falando comigo ali na cadeira. Eu estava ouvindo você pregar e fui ler. Falei assim, eu vou ler o texto todo. Vou ler o capítulo inteiro. Aí eu comecei a ler. Quando você começa a ler, do versículo 1 em diante, você toma um susto, porque o Asaf, né? Ele estava falando com Deus assim, ó. Clamo a Deus por socorro. Clamo a Deus que me escute. Pô, o cara está clamando por socorro, está clamando a Deus que o escute, significa que Deus não estava escutando ele. Significa que ele estava orando e Deus não estava respondendo. E olha só, continua o texto assim, você fica impressionado. Ó. Quando eu estou angustiado, busco ao Senhor. De noite estendo as mãos sem cessar e a minha alma está inconsolável. Você já passou por um momento assim? Que a tua alma está inconsolável. Você não consegue orar direito, você não consegue dormir, você não consegue fazer nada. Falta ar. Né? E ele está dizendo que ele está desse jeito, ele está clamando a Deus. Lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar e o meu espírito desfalece. Aí no meu texto está assim, pausa. Significa que o cara estava escrevendo isso aí, nessa hora ele fala assim, ó. Senhor, eu não aguento mais. Como que ele diz assim, Senhor, eu estou morrendo, você não está vendo que eu estou morrendo aqui, não? Não me permite fechar os olhos, tão inquieto estou que não consigo falar. Fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muito passados. Olha só, eu estava vendo hoje, tem um amigo meu, não sei se ele está vendo o culto, mas ele mora lá no Rio de Janeiro, no centro do Rio. Amigo de infância meu, né? E ele me mandou um videozinho do momento onde Satanás tenta Jesus no deserto. Aí ele brincou assim para mim, mas tem muita coisa aí desse vídeo aí que tu vai achar estranho. Porque tem uns diálogos meio esquisitos. Mas se no contexto geral é essa a história, né? E aí a gente fica olhando que o mundo tenta a todo tempo, né, modificar o poder de Deus. Dizendo que o diabo tem mais poder do que Jesus, né? Satanás ele foi tentar Jesus no deserto, mas aquilo ali já era algo preparado por Deus. Deus permitiu que Jesus fosse para o deserto e fosse tentado por Jesus justamente para mostrar para nós como seria. E esse homem aqui, esse Asaf, ele está passando por um momento de prova. Está passando por um momento de tentação. A angústia, está sentindo que a alma dele vai morrer, vai desfalecer. E é engraçado, irmãos, que muitas vezes, quando você está andando com Deus, existem determinados momentos que você vai pensar que você vai falecer. Tamanha é a luta que vem. Tamanha é a tentação. Parece que o próprio demônio se materializou na sua frente e está ali te tentando, como fez com Jesus. Só que você tem que entender que aquele que está com você é muito maior do que aquele que está no mundo. Então, o que eu penso aqui desse texto é que ele está mostrando que, mesmo que você ande com Jesus, mesmo que você seja de Deus, vai haver momentos na sua vida onde você vai se sentir angustiado, sim. Vai acontecer momentos onde você vai parecer que vai desfalecer. Vai acontecer momentos onde você vai pedir a Deus que te tire. Não aconteceu isso com Elias?
Senhor, está lá na caverna, fugindo de Jezabel. Senhor, me tira a vida. O cara tinha acabado de matar 450 adoradores de Baal. E uma mulher fala com ele que ia matar ele. O cara vai para dentro da caverna e pede para morrer. Tamanha era a opressão que estava sobre aquele homem. Só que o que eu acho lindo nessa história aqui é que Deus não vai nos livrar das situações difíceis. Não vai. Deus vai fazer com que a gente passe por cada uma delas. Porque existe crescimento na luta. Ninguém cresce com a vida tranquila, irmão. Sentado no banco azul da igreja. Não. Você vai ter que passar por lutas. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. E esse homem aqui passou por lutas, né? Fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muito passados. De noite recordo minhas canções, o meu coração medita e o meu espírito pergunta: irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Olha a pergunta dele, cara. Será que o Senhor vai rejeitar a gente para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Será que o Senhor não está olhando para nós? Não tem momento que você passa por luta, você pensa assim: o Senhor esqueceu de mim. O Senhor não está olhando para mim. Ele esqueceu. Será que vai demorar muito para Deus estender sua mão sobre mim de novo? Será que vai demorar muito tempo ainda para Deus me dar uma saída? Aí, irmão, é o versículo que ele leu. Então pensei. Sempre Deus tem uma saída, né? Transformai-vos. Pensei, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ó, a tua luta é aqui, ó. Você precisa ser renovado, transformado aqui. Não é no teu bolso, é na sua mente. Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. E aí ele vai entrar nos 2 versículos que o Léo leu. Bota lá, Marcos. Salmo 77, 11, 12. Na minha versão está assim: recordarei os feitos do Senhor. Recordarei os teus antigos milagres. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Por que esse cara fez isso? Meditarei. Volta lá, volta um pouquinho. Recordarei. Eu me lembrarei das obras do Senhor. Alguém se lembra de alguma coisa que não tenha feito antes? Hã? Alguém se lembra de algum relacionamento que não tenha tido antes? Sabe por que ele está trazendo a memória? Porque ele lembrou do Senhor Jesus o que ele já tinha feito na vida dele antes das lutas. Para você passar pelas lutas que você tem passado, você precisa lembrar do Senhor. Trarei à memória aquilo que me traz esperança. Você precisa ter relacionamento com Deus. Ninguém vai se lembrar de nada que não teve com Deus. Se você teve um relacionamento com Ele, você pode trazer a memória assim: teve um tempo que Deus fez determinadas coisas na minha vida. Teve um tempo que Deus agiu na minha vida. E não é porque eu estou passando por luta agora que Deus vai deixar de agir de novo. Deus é Deus. Ele continua sendo Deus. Apesar de nós, Ele continua sendo Deus. Sabe, irmãos? Jó, ele só acreditou que Deus poderia tirá-lo daquele cativeiro. Foi porque ele tinha relacionamento com Deus. Sabe aquelas coisas que você sabe assim, não? Vamos trazer para os dias de hoje. Aí eu vou lá para a casa da minha mãe, porque lá eu sei que eu tenho um porto seguro.
Não é assim? Deus está querendo que você entenda que Ele é o teu porto seguro. É o teu socorro bem presente no meio da tribulação. Ele é o socorro. Esse homem não tinha mais esperança de nada, a angústia tinha tomado ele, a depressão tinha tomado a vida dele. Mas em determinado momento ele pensou, ele lembrou de quem era Deus na vida dele. Você precisa lembrar de quem é Deus na sua vida. Me lembrarei das tuas obras, Senhor. Eu vou lembrar de quem é Deus. E mesmo que ninguém esteja me apoiando mais, mesmo que ninguém olhe para mim com carinho como eu gostaria que olhasse, existe um que nunca vai me desamparar. Porque eu lembro que um dia ele fez algo por mim. E a palavra de Deus diz que quando o filho pródigo retornou para a casa do pai, mesmo tendo feito aquele monte de bobagem, diz a palavra que o pai estava lá em cima e o viu de longe, e desceu e o abraçou, e deu uma veste nova, uma aliança nova, e sapatos novos, e disse assim, eu estou alegre porque o meu filho estava morto e reviveu. Sabe o que Deus, Ele gosta de ver em nós? Ele gosta de ver a obediência de voltar para os pés do Senhor. Muitas vezes a gente tropeça. Muitas vezes a gente até cai. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor está de longe nos observando. Ele só quer ver uma atitude de retorno. Ele quer ver uma atitude de arrependimento. Ele quer ver uma atitude de um coração contrito. Porque a palavra de Deus diz que é um coração contrito. Ele jamais lança fora. O único pecado que não tem perdão, irmãos, é o pecado contra o Espírito Santo. Qualquer outro tipo de pecado existe perdão. Então entenda que Deus é um Deus misericordioso. Mas muitas vezes Ele vai ficar em silêncio, sim. Para ver até qual vai ser a sua atitude. Como que você reage quando Deus fica quieto? Você foge dele? Você vai embora da presença dele? Ou você se lembra de quem ele foi na tua vida um dia? Quando tudo estava calmo. Não tinha tempestade, não tinha vento, não tinha inimigo. O mesmo Deus que estava operando na sua vida quando estava tudo tranquilo, é o mesmo Deus que opera na tua vida quando está tudo fora do lugar. É o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus ontem, Ele é o mesmo Deus hoje e vai continuar sendo o mesmo Deus daqui para frente. Existe um texto que é tremendo. Tem muita gente que vive a vida inteira buscando qual é a vontade de Deus, né? Mas existe um texto que responde qual é a vontade de Deus para nós. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, fala assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Qual é a situação que você está passando? Deus está dizendo, em tudo dai graças. A minha versão diz assim, deem graças em todas as circunstâncias. Qualquer circunstância. Eu estou passando por um período terrível na minha vida. Dê graças a Deus. Estou passando pelo melhor momento da minha vida. Dê graças a Deus. Sabe, irmãos, a arma contra o diabo é quando ele não consegue parar um verdadeiro adorador. Porque são tais, os verdadeiros adoradores, são esses a quem a Deus procura na face da terra. Os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. É isso que Deus está procurando. Essa é a vontade de Deus. Continua dando graça. Apesar dos pesares, apesar dos problemas,
Saiba que Deus, que operou um dia na sua vida, Ele vai voltar a operar em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar, vamos orar ao Senhor. Pai, nós chegamos diante da Tua presença mais uma vez, Senhor. Santo é o Teu nome, Jesus. Te louvamos, Senhor, porque a Tua misericórdia, ela se renova a cada manhã. E ela dura para sempre, Senhor. Deus, nesta noite, mais uma vez, nós queremos Te adorar. Te bendizer, Senhor, Te exaltar. Porque Tu és, Senhor, o nosso Senhor e o nosso Salvador, o autor e consumador da nossa fé, Senhor. Muitas vezes, Senhor, nós somos até levados ao deserto, Senhor. Teu Filho Jesus também passou por isso. E nós não somos melhores do que Jesus, então sabemos que passamos por essas coisas, Senhor. Mas Deus, essa palavra que o Teu Filho trouxe nessa noite nos fez lembrar, Senhor, dos Teus grandes feitos em nossas vidas, Senhor. E saber, Senhor, que Tu, Senhor, és o mesmo Deus. E que Tu não mudas, Senhor. O mesmo Deus que atuou na nossa vida um dia, lá atrás, nos trazendo para a Tua presença, Pai. É o mesmo Deus que hoje ainda nos observa. Apesar das nossas dificuldades, apesar das nossas falhas, Tu ainda, Senhor, olha para nós, Senhor, com um olhar de misericórdia, Senhor. Essa noite, Senhor, nós estamos aqui para Te dizer, Senhor, que nós somos gratos a Ti, Senhor. Nós derramamos, Senhor, as nossas lágrimas de gratidão a Ti, porque, Senhor, nós sabemos que não era para estarmos mais aqui, Senhor. E muitas vezes nós somos ingratos, Senhor, e esquecemos de Te agradecer, Senhor. Mas, papai, nessa noite Tu tem nos lembrado da Tua misericórdia. Tem nos lembrado do Teu grande amor. Tem nos lembrado que Tu tens nos sustentado, Senhor, debaixo das Tuas asas, Senhor, que é o nosso lugar seguro. Senhor, temos visto, Senhor, tantas coisas acontecendo ao nosso redor, Deus. Pessoas não resistindo, Senhor, aos ataques do maligno, Deus. Crianças sendo atacadas por Satanás e seus demônios, Senhor. Mas nós continuamos de pé, Senhor. A nossa oração nessa hora é de gratidão a Ti, Senhor, de agradecimento, Senhor. Porque Tu tens ouvido, Senhor, a voz da nossa oração, do nosso clamor. Tu tens ouvido, Senhor, Deus amado, aquilo que temos falado contigo. Te louvamos nessa noite pela Tua igreja neste lugar, Senhor. Por termos um lugar onde podemos ainda livremente pregar a Tua palavra. Senhor, isso já está sendo muito difícil, Senhor. Mas ainda estamos aqui, Senhor. Deus, olha para a Tua igreja nessa noite, Pai. E quando nós Te pedimos para olhar para a Tua igreja, Senhor, nós sabemos que o Teu olhar, ele vai muito mais além do que o homem pode ver, Senhor. Olha para dentro de nós, Senhor. E vê se há algum caminho mau ainda, Senhor. Senhor, nos perdoa por não fazermos, Senhor, mais por Ti, Jesus. Nos perdoa, Senhor, se muitas vezes nós temos condições de fazer além do que fazemos, Senhor, e não fazemos, Senhor. Nos perdoa, Pai. Perdoa-nos, Senhor, pelas nossas futilidades, Deus. Perdoa-nos, Senhor, pelos nossos chiliques.
Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, porque temos tudo e achamos que não temos nada, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, porque nos esquecemos dos benefícios que tem feito por nós, Senhor. Deus, nessa noite te louvamos, Senhor, porque Tu és um Deus tão misericordioso que mostrou para nós a nossa verdadeira condição de ingratos que somos. Ah, Jesus. Perdoa-nos, Senhor. Existem outros que estão perdendo a sua própria vida pelo Teu reino, Senhor, e nós não estamos fazendo isso, Senhor. Jesus, acorda a Tua igreja, Senhor. Faz a Tua igreja lembrar de Ti, Jesus. Modifica, Senhor, a nossa mente, Senhor. Transforma-nos de verdade, Senhor. Começa pela nossa mente, Pai. Tira nossa procrastinação, Senhor. Tira o nosso vitimismo, Senhor. Tira o nosso cansaço, Deus. Tira o nosso orgulho, Deus. E nos faz lembrar, Senhor, de onde nós saímos, Deus. Coloca, Senhor, diante do nosso coração, ou dentro do nosso coração, uma indignação santa, Senhor. Que nos faça levantar em prol do Teu reino, e não em prol da nossa própria vida, Deus. Senhor, tem misericórdia de nós. Antes de olhar para os outros, Senhor, faz-nos ver a nós mesmos, Senhor. Faz a gente enxergar, Senhor, quem nós somos de verdade. E na medida que nós venhamos a enxergar isso, Senhor, coloca uma indignação santa no nosso coração para que a gente venha se tornar como Jesus, Pai. Deus, de verdade, Senhor, coloca isso na nossa vida, Senhor. Te pedimos, Papai, que Tu venha mexer, Senhor, na estrutura, Senhor, de cada um de nós. E que em nome de Jesus nós não venhamos mais a nos contentarmos, Senhor, em ficarmos quietos, Senhor. Senhor, usa a Tua igreja, Senhor. Usa os Teus filhos e as Tuas filhas, Senhor, para alcançar almas para Ti, Jesus. Senhor, nos faz entender, Senhor, que no Teu reino é muito diferente, Senhor, do reino deste mundo, Senhor. Nos faz entender que para entrarmos no Teu reino, Senhor, para fazermos parte do Teu reino, Senhor, é preciso dar para poder receber. Senhor, é o contrário que o mundo prega, Deus. Nós precisamos nos doar, Senhor, para que possamos receber de Ti as bênçãos que nós queremos, Deus. Senhor, muda, Senhor. Muda a história dessa igreja, Deus. Muda a história das nossas vidas, Senhor. Muda, começa por mim, Senhor. Muda, Senhor, a minha vida, muda a minha mente, muda o meu coração, muda a minha alma. Muda os meus sentimentos, Senhor. Controla todo o meu ser, Senhor. Eu não quero ter controle de nada, Senhor. Eu quero que Tu me controles, Senhor.
Me ensina, Senhor, a andar como Tu desejas. Me ensina, Senhor, como ser como Jesus. Eu sei que eu estou muito longe disso, Senhor. Mas eu quero, Senhor, eu te peço, Pai, que Tu me deixes, Senhor, ser transformado por Ti, Senhor. O que Tu tiver que fazer nessa geração, não faça sem mim. Me deixa fazer parte, Senhor. Não me deixe fora, Senhor, tem misericórdia. Senhor, toca, Senhor, na Tua igreja, para que eles sintam, Senhor, aquilo que Tu pretende de nós. Deus, em nome de Jesus, se tiver um coração, Senhor, de pedra, Senhor, retira esse coração e coloca um coração sensível a Ti, Jesus. Se tiver uma mente indomável, Senhor, retira essa mente e coloca uma mente, Senhor, que seja dobrável, que se dobre a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia da Tua igreja, Deus. Faz, Senhor, Deus amado, acontecer um milagre, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Não deixa, Senhor. Não deixa, Senhor, Deus amado, o nosso eu voltar, Senhor. Não deixa, Senhor, Deus amado, a nossa vida tomar o rumo, Senhor, de nos levar de volta à lama, Senhor. Não deixa, não. Mas que em nome de Jesus, Pai, nós sejamos transformados, Senhor, de verdade, pelo Teu Santo Espírito, Pai. Nos faz, Senhor, nos importarmos mais com os outros do que conosco mesmo, Senhor. Nos faz, Senhor, querer obedecer a Tua palavra como ela realmente é. Isso hoje em dia está parecendo tão difícil, Senhor. Mas, Senhor, não deixe isso acontecer conosco, não, Senhor. Não deixa, Senhor, que a Tua igreja viva, Senhor, um teatro. Mas que ela realmente, Senhor, Te encontre. E se permita transformar pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Nós clamamos não só pela Tua igreja aqui, Senhor, de Itaipava, mas clamamos, Senhor, pela igreja brasileira, Senhor. Que nós venhamos a ser sacudidos pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Transformados, Senhor, de dentro para fora, Pai. Que a Tua igreja se levante, Senhor, como um baluarte nessa nação, Pai. Que o Brasil, Senhor, acorde e comece, Senhor, a fazer aquilo que deveria ter feito, Senhor. Pregar o Teu verdadeiro e genuíno Evangelho, Senhor. Senhor, os inimigos que se levantam contra nós, Senhor, nós entregamos diante do Teu trono, Senhor. Os inimigos que tentam, Senhor, nos paralisar, nos parar, todos eles agora nós colocamos diante do Teu trono, Pai. Para que Tu venha agir com justiça e juízo, Senhor. Sejam eles próximos da nossa igreja, próximos da nossa vida, ou sejam eles nacionais ou até mesmo internacionais, Pai. Nós colocamos o Brasil, a igreja do Brasil nas Tuas mãos, Senhor. E Te pedimos que Tu venha agir na nossa nação, Pai. Quebra a força do diabo que foi instalada no Brasil, Senhor. Destrói as forças malignas, Senhor, que foram instaladas, Senhor, no Brasil.
Que o teu reino prevaleça, Senhor, que a tua vontade seja feita, Senhor, aqui no Brasil, como ela é feita aí no céu, Senhor. Muitos homens, Senhor, acham que têm poder, mas, Senhor, tu tens o domínio sobre todas as coisas, Senhor. Então, em nome de Jesus, papai, se levanta do teu trono e olha por nós, Senhor. Livra-nos, Senhor, das ciladas do maligno. Livra-nos, Senhor, das perseguições. Livra-nos, Senhor, Deus amado, das astutas ciladas do diabo, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos pelos governantes dessa nação, Pai. Trata com cada um, Senhor, de acordo com a tua palavra, Senhor. Nada além da tua palavra, Senhor. Não permita que o teu evangelho seja, Senhor, colocado por terra, Senhor. Mas em nome de Jesus se levanta em favor da nação brasileira, Senhor. Levanta-se, Senhor, do teu trono em favor de cada um de nós. Nós te pedimos, papai, que tu venha abençoar, Senhor Deus, o Brasil, Senhor Deus amado, e todos aqueles que moram nessa nação, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós nos levantamos, Senhor, com um clamor profético, Senhor, e te pedimos, Pai, entra com poder, Senhor, Deus amado, na nossa nação, Senhor. Livra, Senhor, a nação brasileira. Senhor, que em nome de Jesus, exista, Senhor, Deus amado, no nosso meio, o teu agir, Senhor. Em nome de Jesus te pedimos também, Senhor, pela igreja na tua terra, Senhor, no planeta Terra. Te pedimos, Senhor, que tu venha sustentar os teus missionários, Senhor, pastores, líderes, por cada irmão, Senhor, que tem feito a tua obra nessa terra. Que os planos do Senhor se cumpram na vida de cada um deles e que haja arrependimento genuíno em toda a terra, Senhor. Que eles venham a te obedecer, Pai, que haja avivamento, Senhor. Que o teu reino seja alargado, Senhor, não só no Brasil, não só pela comunidade cristã, Ruach HaKodesh, mas em toda a terra, Senhor. Que vidas sejam alcançadas, que o Senhor nos revele a sua vontade, que os seus propósitos, Senhor, se cumpram através das nossas vidas, Senhor. Na medida que nos posicionarmos diante de Ti, Senhor. Aperfeiçoa, Senhor, a cada um de nós, nos dá maturidade espiritual, Senhor. Abençoa a tua igreja local, Senhor, estrutura, Senhor, todos os ministérios, Senhor. Senhor, abençoa que cheguem novas vidas aqui, Senhor. Te pedimos pelo ministério de louvor, te pedimos pelo ministério de intercessão, pedimos pelo ministério das mulheres, dos homens, Senhor, em nome de Jesus, dos jovens, Senhor, das crianças, Senhor, vai abençoando a cada ministério da tua igreja, Senhor, estrutura cada um deles, Senhor, coloca a tua igreja como uma igreja forte nesse lugar, Deus. Não porque somos fortes, mas porque tu és forte, Senhor. Realiza, Senhor, os seminários, Senhor, que nós pretendemos fazer, Pai. Nos dê condições de fazer esses seminários, Pai. Nos dê ânimo, nos dê força, Senhor. Abençoa a tua igreja, Deus. Estrutura a tua igreja, Senhor. Te pedimos também pela igreja perseguida em todo o mundo, Senhor. A igreja, Senhor, que muitas vezes passa despercebida, Senhor. Mas que tem derramado sangue pelo teu reino, Senhor, mundo afora, Senhor. Que haja, Senhor, um fortalecimento da fé dessas pessoas, Senhor, em Jesus. Sustenta cada um deles, dê livramento, provisão, Senhor. Te pedimos, Deus, que tu venha sustentá-los, Senhor, não só financeiramente, mas também espiritualmente, emocionalmente. Cuida das suas famílias, dos seus filhos, Senhor. Cuida, Senhor, dos teus filhos nessa hora, Senhor. Tão difícil, Senhor. Te pedimos, Senhor, que tu venha abençoar, Senhor, esse ministério aqui, Senhor. A minha vida, a vida da pastora Geise, Senhor. Todo o corpo ministerial, Senhor, desse lugar. Tu venha abençoar também a nossa família.
Nos dê sabedoria, discernimento, Senhor, provisão, renovo, fortalecimento, saúde. Deus, te peço pela minha sogra, que tu venha levantá-la daquele leito, Senhor. Que ela seja curada pelo poder que é no nome de Jesus. Senhor, por aqueles que estamos orando, Senhor, que as irmãs do grupo de intercessão têm orado. Levante e fortaleça cada um delas, Senhor. Te pedimos também pela Dona Maria da Glória, Pai. Eu te peço que ela seja curada. Em nome de Jesus, Pai. Te pedimos por aqueles que não têm tido muitas forças, Senhor. Restaura as forças, Senhor. Faz com que eles voem com asas como águias, Deus. Em nome de Jesus. Fortalece a Dona Célia, Senhor. Dá ajuda, Senhor, Deus amado, que ela precisa, Pai. Estende a tua mão sobre a tua filha. Senhor, cuida de cada um de nós. Abençoa o Gilmar, Senhor, ali no seu negócio, Pai. Sustenta o teu filho, que ele possa ter sucesso, Pai. Abençoa a sua esposa. Senhor, quero te pedir pela Thalita e pelo Fábio e seus filhos, Senhor. Que eles sejam também tocados pelo teu Santo Espírito agora, Pai. Afasta, Senhor, deles toda e qualquer interferência do mal. E que em nome de Jesus eles possam provar, Senhor, do teu poder sobre a vida deles, Senhor. Sustenta, Senhor, liberta, abençoa, Senhor. Te pedimos pelas crianças da tua casa, minha filha Elise, Senhor, as criancinhas. Que eles sejam, Senhor, protegidos pelo teu Santo Espírito, Pai. Coloca os teus anjos de grandeza maior ao redor de cada um deles. Afasta, Senhor, deles todo e qualquer investido do mal. Te pedimos pelos adolescentes, pelos jovens da tua casa, que tu venha sustentar cada um deles, Senhor. Abençoa minha filha Emanuele, Pai. Minha filha Esther, Bruno, Yara, a Bia. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor. Faz com que eles venham estar cada dia mais, Senhor, na tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Revela, Senhor, a tua boa obra, a tua vontade nesse lugar, Senhor. Usa-nos, Senhor, com graça, com poder, Senhor, nos dons espirituais. Senhor, eu te peço que tu venha usar cada irmão e cada irmã nessa obra, Pai, com graça, com poder, e que eles possam sentir o agir do teu Santo Espírito na vida deles, Senhor, que eles saibam, Senhor, quando tu estás agindo, Senhor. Renova, Senhor. Em nome de Jesus, continua nos abençoando, Senhor. Te pedimos, Senhor, que tu venha, Senhor, abrir a nossa oportunidade, Senhor, Deus amado, de termos um lugar próprio para te adorar, Senhor. Nós te agradecemos, somos gratos, o nosso coração é grato a ti, Senhor, por esse lugar, porque foi tu mesmo que nos deu. Mas te pedimos, Senhor, nos dê a oportunidade de termos um local próprio, Senhor. Nós sabemos que tu és o Deus do ouro e da prata. Nós sabemos que nada é impossível para ti, Senhor. E te pedimos então, Senhor, que tu venha abrir, Senhor, essa oportunidade sobre nós. Faz surgir do nada, Senhor. Nós cremos, Senhor, que tu faz surgir do nada algo frutífero, abençoado, Senhor, que é para o teu reino. Tu sabe que nada disso que estamos pedindo é para nós, mas é para o teu reino. Então, em nome de Jesus, nós entregamos esse pedido nas tuas mãos, Senhor. E sabemos, Senhor, que tu tens anotado isso aí junto, Senhor, do teu livro, Pai. Estende a tua mão sobre nós. Fortalece, Senhor, os que estão cansados, Senhor. Fortalece os que estão desanimados. Coloca de pé os que estão caídos, Senhor. Cuida, Senhor, dos nossos queridos, Senhor. Abençoa, Senhor, Deus amado, a minha mãe que está aqui, Senhor. Abençoa a Márcia. Abençoa a Martinha, Senhor. Abençoa a Dona Terezinha, Deus, em nome de Jesus. A Dona Célia, o Léo, a Thalita, o Marcos, Senhor, minha esposa, a mim. Mas abençoa também aqueles que não puderam vir nessa noite, Senhor. Estende a tua mão sobre cada um de nós. Te pedimos, Senhor, que tu venha trazer novos membros para esse lugar.
famílias inteiras, Senhor, que venham para esse lugar, Senhor, para serem curadas, serem tratadas, serem colocadas, Senhor, no lugar de segurança, Senhor. Deus, nos dá, Senhor, a tua bênção, Pai. Nos dá discernimento espiritual para tratar o teu povo, Senhor, para tratar com o seu povo, Senhor, com o teu rebanho. Nos ajuda, Senhor, porque nós sabemos que todas as coisas procedem do teu trono, Senhor. E nós sabemos também, Senhor, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Senhor. Que nessa noite, Pai, tu venha agir mais ainda na nossa vida. Que tu venha nos suprir, Senhor, todas as nossas necessidades. Que tu venha, Senhor Deus amado, alegrar o nosso coração e nos colocar de pé. É o que nós te pedimos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém? Irmão, só um instantinho, pode sentar. Nós estamos falando sobre o nosso jejum que nós estamos fazendo, né? E a oração, o relógio de oração. Então, assim, é para colocar o seu nome no relógio de oração, no horário que você vai orar, e você orar naquele momento, né? naquela hora. Os motivos de oração também estão ali. Acho que você colou junto com a folha ali por trás. Tem que botar do lado para a pessoa conseguir ver os motivos. Mas eu já coloquei no grupo, né? Depois você passa para a Rosa, né? Aí você tira uma foto ali dos horários, para ela escolher também um horário que ela quiser orar, né? E o jejum que nós estamos fazendo, irmãos, nós vamos até sábado com ele agora. É engraçado que o mesmo Espírito que opera aqui, opera em Uberaba. O pastor Gilvando, o apóstolo Gilvando, ele também começou um jejum lá, no mesmo dia. E vai até sábado agora. Só que ele tá fazendo, vai fazer um jejum durante uma semana e no sábado à noite eles vão entregar no monte. Como a gente não tem monte, né, para a gente ir ainda, podemos ir, mas nesse frio. Amém. Nós vamos ver se a gente consegue um monte. Se a gente não conseguir um monte, a gente vai... Vem cá. Irmãos, o apóstolo, né, está fazendo esse jejum também e pediu que as igrejas se reunissem no sábado para entregar o jejum, né, e abençoar os motivos. E além dos motivos que nós colocamos, que o pastor colocou no grupo, né, que você pense nos seus motivos. Você pode estar colocando um por dia nesse jejum, cada um dos seus motivos. E nós vamos crer que o Senhor vai estar concedendo, que já está concedendo em nome de Jesus. Então, assim, são 7 dias de jejum, 7 dias de oração, com propósito, né? Propósito para a igreja do Senhor na terra, propósito para a nossa igreja aqui em especial, né? Ele nos reuniu nesse lugar, nós precisamos entrar nessa batalha espiritual pelas nossas vidas, para que vidas sejam alcançadas através de nós, né? O Léo colocou aqui 2 momentos, né? É o nosso crescimento pessoal com Deus, a nossa busca pela confirmação dessa salvação, né? Da nossa salvação, mas também para abençoar as outras vidas. A igreja ela não pode ficar só aqui dentro, só entre nós, né? Nós precisamos repartir aquilo que temos recebido, mas nós precisamos ter o nosso momento de comunhão, de nos alegrarmos no Senhor por tudo que Ele tem feito e ainda vai fazer. Então, sábado é um momento desse, de nós virmos aqui, né, de estarmos orando e já agradecendo o Senhor pelo que Ele vai fazer em nome de Jesus. Amém? Então, é importante que estejamos aqui e a gente precisa realmente voltar à prática do monte. A gente tinha essa prática, né?
e infelizmente, depois da pandemia, a gente ainda não conseguiu reativar, é importante. Mas não adianta a gente querer fazer esse sábado, Márcia, com essa geladeira, eu não aguento. O frio de ontem já me gripou, então, assim, se eu não posso colocar na berlinda, né, coisa que eu estou vendo que é difícil de fazer nesse momento. Então, vamos aguardar, vamos pedir ao Senhor, mas vamos realmente construir essa prática. A gente não precisa ir à noite, a gente pode ir de manhã, a gente ia cedo, né? Alguns dias a gente ia pela manhã, pegava um horário que dava para ser feito isso, e é bênção, e ao monte é a bênção, assim como a vigília é bênção, né? Eu gosto daquela vigília da noite inteira, e é muito bom estar na presença do Senhor. Mas aí nós queremos contar com os irmãos nesse sábado, né? Em obediência e em confirmação daquilo que o apóstolo nos pediu, para que nós estejamos aqui na igreja. 7 horas? Sábado às 7 horas. E 7 horas da noite, às 19 horas. E entendendo que é o nosso posicionamento que vai mudar quem nós somos, irmãos. Não adianta. Não adianta esperar, não adianta a gente se acomodar na situação que temos vivido, porque as coisas estão realmente se apertando e dificultando para que a gente não tenha tempo, para que a gente não consiga fazer aquilo que Jesus já venceu por nós. Então, nós precisamos nos posicionarmos e fazermos aquilo que Ele tem requerido de nós. Amém? Amém. Outra coisa que a gente ia tratar, né, é com relação ao seminário que a gente vai ter lá em Uberaba, do dia 17 até o dia 22 de julho. Já coloquei no grupo, vocês devem ter visto. O valor da inscrição é R$700. E ele disse lá, o apóstolo, que pode ser dividido em 10 vezes sem juros. 10 vezes sem juros. 10 vezes no cartão, mas tem os juros do cartão. Então, assim, eu fiz uma simulação lá com o Daniel, de Uberaba. Se for pagar os 700 em 10 vezes, vai dar uma prestação de R$10,88. Sobe um pouquinho por causa da taxa de juros que está alta nesse momento, né? Mas assim, é uma oportunidade que vocês não deveriam perder, né? Então assim, quem for, precisa resolver isso rápido, porque o apóstolo precisa do número de pessoas para fazer a compra de alimento, né? As coisas que vão precisar lá no seminário. O bom seria que fosse um carro, né? Eu não sei se vocês já têm alguma coisa pensada em alguma coisa, mas depois vocês veem isso aí. Para dividir a despesa, né, da viagem. Se for um carro com 5 pessoas, de combustível mais ou menos, dividido por 5, daria mais ou menos R$400 por pessoa para a viagem, para o combustível. 400 por pessoa, né? E mais, mais ou menos R$400 por pessoa, mais ou menos, né? Depende do carro, quanto que o carro faz de quilometragem, né? E mais a inscrição lá. Aí é preciso vocês colocarem na ponta do lápis. Amém? Mas vê isso, por favor, rápido, depois me fala quem vai, para eu poder comunicar ao apóstolo e fazer a inscrição de vocês. Tá bom? Deus abençoe. Eu